Olá pessoal, o vídeo anterior ficou com o som um pouco ruim, estava estourando um pouco. Nesse eu diminui o volume do microfone, espero que tenha melhorado. Vamos continuar então falando sobre o Insertion Sort e falar sobre a análise de complexidade do Insertion Sort ou a análise de tempo de execução do Insertion Sort. Normalmente a gente usa o termo tempo de execução, análise do tempo de execução, mas isso não é muito preciso, isso não reflete muito a realidade do que a gente faz na verdade. Por quê? Porque o tempo de execução ele varia de acordo com uma série de fatores e vários deles estão associados ao hardware, à máquina onde o seu algoritmo, o seu programa está sendo executado. Então, você escreve um programa em linguagem C, por exemplo. Compila aquele programa com as opções de compilação para otimização máxima. Ele vai ter uma certa performance. O mesmo programa, exatamente o mesmo programa, compilado sem as opções de otimização, ele vai ter uma performance um pouco diferente. O programa compilado, executando em uma máquina, vai ter uma performance. Executando numa máquina diferente, vai ter uma performance, um tempo de execução diferente. Então, analisar ou tentar definir o tempo de execução, falando em questão de tempo mesmo, segundo, milissegundo, nanossegundo, de um programa, é algo quase impossível de fazer no caso geral. Se você tem um programa compilado com uma versão específica de compilador, com opções específicas de otimização, rodando numa máquina que você já conhece, sabe qual é o processador, sabe qual é a quantidade de memória, sabe quais são todos os outros programas que estão executando ao mesmo tempo que o seu programa vai ser executado, em qual sistema operacional, com qual versão de sistema operacional, você tem uma chance de tentar definir o tempo de execução daquele programa, tentar prever o tempo de execução daquele programa. Mas normalmente você não sabe todas essas coisas, você não sabe exatamente quais são os outros programas que vão estar executando, exatamente qual é a versão de compilador e assim por diante. Então o que a gente faz? O que a gente faz é que a gente procura uma estimativa de como o tempo de execução do programa cresce. Ou seja, eu sei que o meu programa, para uma entrada de tamanho 1000, ele gasta 5 segundos para executar. Se essa entrada for aumentada em 10 vezes, se ela passar para 10.000, então eu tenho qual expectativa com relação ao tempo de execução do meu programa? Ele vai aumentar linearmente, ele vai passar de 5 segundos para 50 segundos, ele vai aumentar de modo quadrático, ele vai aumentar de modo n log n, Qual é a expectativa que eu tenho? Então, continuando aqui. Normalmente ainda ocorre de os programas não executarem do mesmo jeito para todas as entradas. Programas de ordenação, por exemplo, frequentemente, se a entrada já está ordenada, eles têm uma performance. Se ela está ordenada de modo inverso, eles têm uma performance bastante diferente. Se os elementos estão aleatoriamente distribuídos, eles têm ainda uma outra performance. E isso acontece com vários problemas na computação, não é só o de ordenação. Achar caminho mínimo em grafo, ele tem também diversos casos diferentes que dá uma performance diferente de acordo com a configuração do grafo. Então, frequentemente, uma única análise não é suficiente para você entender o comportamento do programa. Então, é relativamente comum, nós fazermos 2, às vezes 3 tipos de análise. Tem a análise no pior caso, na pior situação possível, na situação em que a configuração da minha entrada de dados faz com que eu execute a maior quantidade de operações possível naquele algoritmo. Qual é o tempo de execução? Qual é a função de custo dele? No caso médio,
qual é a função de custo, e no melhor caso, qual é a função de custo. O pior caso e o melhor caso, eles são relativamente fáceis de definir, né? O pior caso é dado por aquela entrada que faz o meu programa executar a maior quantidade de operações possível. Sempre que tiver um teste, ele vai selecionar o caminho que gera a maior quantidade de operações possível. O melhor caso é o inverso. O melhor caso é dado por aquela entrada de dados em que o meu programa vai executar o menor número de operações possível. Então, toda vez que tiver um teste, ele vai selecionar o caminho que gera a menor quantidade de operações. O caso médio. Atenção, o caso médio não é você pegar o pior caso, o melhor caso, somar e dividir por 2. Não é. Isso está errado. Eu já vi gente falando isso até em aula no YouTube. Isso está errado. O caso médio é uma análise estatística do seu programa. Ele é mais complicado do que analisar o pior ou o melhor caso. Você tem que ter uma ideia aproximada de qual é a probabilidade de que cada elemento apareça na sua entrada de dados. Frequentemente, a gente assume que existe uma distribuição uniforme de probabilidade. O que significa uma distribuição uniforme de probabilidade? Todos os elementos possuem a mesma probabilidade de aparecer na minha entrada. Mas nem sempre isso é verdade. Quando você está analisando, por exemplo, diferença de tempo para eventos naturais, né? De quanto em quanto tempo chega uma pessoa numa fila, de quanto em quanto tempo fura um pneu de um carro, de quanto em quanto tempo dá um defeito em um aparelho de televisão ou coisas desse tipo. Normalmente a distribuição de probabilidade é a distribuição que a gente chama de distribuição de Poisson. Existem pelo menos umas 20 distribuições de probabilidade diferentes. A distribuição uniforme de probabilidade, ela é a mais simples de tratar, porque ela distribui probabilidade igual para todo mundo, mas nem sempre ela corresponde à realidade. Então, na hora de fazer a análise do caso médio, você precisa dizer qual é a distribuição de probabilidade que você está assumindo. Estou assumindo que vai haver uma distribuição de probabilidade uniforme, uma distribuição de probabilidade binomial, uma distribuição de probabilidade de Poisson, uma distribuição de probabilidade T de estudante. Enfim, você precisa dizer qual é e precisa fazer a análise de acordo com essa suposição que você fez. Então, isso influencia no resultado final? Às vezes sim. A gente vai ver um algoritmo de ordenação chamado Quicksort. O pior caso do Quicksort tem a mesma complexidade do Insertion Sort que a gente acabou de ver, né, que viu no vídeo passado, na verdade. Mas o caso médio do Quicksort, quando você assume uma distribuição uniforme de probabilidade, ele é o mesmo caso médio dos melhores algoritmos de ordenação que a gente conhece. Tanto é que ele é um dos que, na prática, dá a melhor performance, né? O Quicksort, na prática, dá uma das melhores performances para ordenação, mesmo que no pior caso ele tenha uma performance muito ruim. Por que isso acontece? Porque o pior caso raramente acontece. Ele acontece muito, muito, muito pouco. Então, na prática, acaba sendo vantajoso utilizar o Quicksort. O melhor caso, a gente pode fazer essa análise, ela tipicamente não é uma análise difícil de fazer, assim como o pior caso também não é difícil de fazer. Mas o melhor caso, ele acontece muito pouco e não interessa muito para a gente falar assim, olha, no melhor mundo possível, ele vai funcionar em tempo linear. Porque o melhor mundo possível também vai acontecer muito pouco. Então as coisas vão acontecer perto da média, por isso que é média, né? As coisas vão acontecer perto da média, com a possibilidade de ir perto do pior, e às vezes de vir perto do melhor também, mas assim,
eu vou projetar isso aqui para tempo quadrático. Beleza, se funcionou para tempo quadrático, eu não preciso me preocupar com o fato de que às vezes ele vai ser linear. Espero que dê para entender. Como eu falei anteriormente, é muito complicado você tentar definir tempo com todas essas variações de configuração de velocidade de processador, de quantidade de memória, de outros programas que estão rodando e assim por diante. Então, normalmente o que a gente faz é tentar analisar, né, como eu já tinha falado também, tentar analisar o comportamento do seu algoritmo à medida que o tamanho da entrada de dados cresce. Como é que o meu programa vai gastar tempo em relação ao tamanho da minha entrada de dados. Eu implementei um algoritmo, eu sei que para 10 elementos ele gasta uma determinada velocidade x. À medida que, ou n, né? À medida que, desculpa, eu tenho uma entrada de dados tamanho n, digamos que n seja igual a 10, e eu medi o tempo, e aí eu sei qual é o tempo que ele gasta para 10. À medida que eu for crescendo esse n para 20, para 30, para 40, para 50, para 100, para 200, como é que vai crescendo esse tempo? Como é que o meu algoritmo se comporta quando n tende a infinito? A gente chama essa forma de análise assintótica do algoritmo. Nós vamos falar mais adiante com um pouco mais de calma sobre as notações que definem essa análise assintótica. Existem 3 notações principais, que são a notação O, a notação θ e a notação ômega. O grande, θ grande, ômega grande. E existem 2 notações menos usadas, que é a O pequeno e a ômega pequeno, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas também. Só para adiantar um pouco, quando eu falo que eu tenho um programa que a classe de complexidade dele é θ de n ao quadrado, uma função g qualquer, uma g de n, vamos supor que esse g de n fosse n ao quadrado. Eu estou dizendo que essa função qualquer que se enquadra na categoria θ de n ao quadrado, ela é uma função f tal que existe algum tamanho da minha entrada n0, esse tamanho pode ser 100, 200 e assim por diante, para o qual, a partir de n0, a minha função f de n ela vai ficar envelopada na função g de n. O que significa envelopada? Existe alguma constante positiva que eu possa multiplicar g de n, que vai fazer g de n sempre ficar abaixo de f de n, C1 vezes g de n sempre vai ser menor que f de n. E existe uma outra constante C2, também positiva, que vai fazer com que C2 vezes g de n sempre fique acima de f de n, sempre seja maior do que f de n. Então, é mais ou menos esse desenho que está aqui. Existe algum ponto n0, aonde a partir dele eu vou ter f de n sempre envelopada em g de n, se eu disser que f é da categoria θ de g de n. G de n pode ser n ao quadrado, pode ser n ao cubo, pode ser n, pode ser n log n, pode ser 2 elevado a n, pode ser qualquer função que você construa em termos de n. Ok? A análise do insertion sort. Então a gente vai fazer uma pausa nos slides aqui por hora e vai voltar lá para o código do insertion sort. Então vamos prosseguir com a análise assintótica do insertion sort. Nós vamos fazer a análise do pior caso,
e em seguida nós vamos fazer a análise do melhor caso. Então, vamos copiar o código que nós desenvolvemos para o Insertion Sort. Para que a gente possa inserir os comentários tanto para o melhor quanto para o pior caso aqui. Então, fazer a análise de complexidade ou calcular a função de custo, ele significa basicamente a gente identificar para cada linha, para cada instrução do nosso código, quantas operações essa linha vai executar. E isso inclui um grau de dificuldade no processo, porque a gente não sabe exatamente, quando a gente olha uma instrução em linguagem de alto nível, tipo C, Java, C++, Scala, Pascal, né, qualquer uma dessas linguagens, a gente não sabe exatamente quantas instruções ela vai gerar quando ela for traduzida para a linguagem de máquina, para código executável de fato. Existe um pesquisador na área de computação chamado Donald Knuth. Ele escreveu um conjunto de livros chamado The Art of Computer Programming. São esses livros aqui, né? Ele por enquanto é um conjunto de 4 livros. Ele está previsto para ter mais algum dia. Eles têm mais de 1.500 páginas e nesse livro, nesse conjunto de livros, né, nessa obra, o Donald Knuth, ele define uma linguagem de programação própria e define como as instruções dessa linguagem de programação são traduzidas para assembly. Aí fica aquela pergunta, né? Mas assembly de qual máquina, né? Bom, ele criou uma máquina virtual, criou o conjunto de instruções em assembly dessa máquina virtual, criou uma linguagem de programação e mostrou como essa linguagem de programação era compilada para o assembly da máquina virtual dele. Então, cada algoritmo que ele mostra esse algoritmo na linguagem de programação que ele inventou para o livro, e depois mostra como ele é traduzido para assembly. E aí ele faz a contagem das instruções em assembly. Então é a abordagem mais completa possível, mas também é uma abordagem extremamente trabalhosa. Nós não vamos seguir essa abordagem aqui. O que nós vamos fazer é que nós vamos assumir que cada linha dessas, para ser executada uma vez, ela tem um custo constante, e aí nós vamos chamar de constantes C1, C2, C3, C4 e assim por diante. O valor exato dessas constantes não é uma coisa com a qual a gente vai se preocupar muito no momento. Ok? Então, essa linha que tem o for, por exemplo, nós vamos dizer que ela tem um custo C1 para ser executada uma vez. Só que essa linha não vai ser executada apenas uma vez. Por ser um for aqui, ela vai ser executada n-1 vezes, né? Porque ela vai de 1 até n-1. Então esse C1 vai ser multiplicado por n-1. Na linha de baixo, nós vamos ter algo semelhante. Para declarar e iniciar uma variável, nós vamos dizer que nós temos um custo C2, que também vai ser executado n-1 vezes porque está dentro do for. Na linha de baixo também, para declarar uma variável e iniciar ela com o valor de um vetor, de uma posição do vetor, nós vamos dizer que ela tem um custo C3 e ela vai ser executada n-1 vezes. Aí nós temos esse while. O while ele precisa de um pouco mais de contemplação, assim, a gente precisa pensar um pouco mais sobre como vai contar ele. Por quê? Porque esse while ele não vai ser executado uma vez para cada repetição do for, né? Ele vai ser executado tantas vezes quantas essa condição aqui determinar,
para cada vez do for, para cada iteração do for. Então, aqui nós temos dois componentes na condição. Um que depende do valor da variável j, que é iniciado com o mesmo valor de i em cada repetição do for. Então, ela vai ter o valor 1, depois 2, depois 3, depois 4 e assim por diante. E nós temos aqui essa condição. Essa condição ela depende dos valores armazenados no vetor. Então, nós não temos a priori como saber quantas vezes ela vai ser verdadeira e quando é que ela vai se tornar falsa. O que nós fazemos então? Aí é que entra a análise de melhor caso e pior caso. Nós vamos assumir aqui, que é a análise do pior caso, que essa condição sempre vai ser verdadeira, porque se ela sempre for verdadeira, isso garante que o while seja repetido a maior quantidade possível de vezes. Aí a repetição passa a depender apenas do valor de j. Ok? E que situação da minha entrada de dados garantiria que essa condição seria sempre verdadeira? Bom, então eu tenho que ter o valor à esquerda sempre maior do que o valor à direita. Isso acontece quando a gente tem um vetor ordenado de modo decrescente. Então esse é o pior caso para o insertion sort, é o vetor ordenado de modo decrescente. Ok. Supondo isso então, quantas vezes o for vai ser repetido? Bom, quantas vezes for necessário para j chegar em 0. Então na primeira vez que ele passar aqui vai repetir 1, em seguida vai repetir 2, em seguida vai repetir 3 vezes, em seguida vai repetir 4 vezes e assim por diante até n-1, que é o último valor para a variável i. Então o que nós vamos ter aqui é que essa linha vai ser repetida. A quantidade 1, mais 2, mais 3, até n-1. Isso aqui é uma PA. Existe uma fórmula para a soma de PAs. Soma de progressão aritmética. A soma da progressão aritmética é dada por, vamos chamar aqui de S de n, se eu quiser somar n termos, A1 mais AN, o primeiro e o último termo da série, vezes n, dividido por 2. Essa é a fórmula da soma de PA. No nosso exemplo ali acima, o primeiro termo da série é 1, o último é n-1, e nós temos n-1 termos. Então, para o nosso caso concreto, nós vamos ter S, a soma dos nossos n-1 termos vai ser igual a 1 mais n-1 multiplicado por n-1 termos dividido por 2. Então, n-1 mais 1 é n. Então, fica n que multiplica n menos 1, que tá, então n ao quadrado menos n, dividido por 2. Essa é, então, a quantidade de vezes que cada linha daquele for vai ser repetido. Então, essa aqui a gente substitui por n ao quadrado menos n sobre 2. E aí nós vamos dizer que o custo para executar essa linha uma vez é C4. Para a linha de baixo, nós vamos dizer que o custo é C5. E para a última linha do while, nós vamos dizer que o custo é C6. Essa linha aqui não tem custo, é só as chaves. Essa linha aqui, ela está dentro do for, ela não depende da nossa entrada de dados. Então, é C7 vezes
n-1, essa linha é só a chave, não tem custo, e essa linha retorna o vetor depois dele ser ordenado, diremos que ela tem um custo 8. Então, agora que nós já sabemos o custo de cada uma das linhas do nosso algoritmo, nós podemos calcular a função de custo total. Da função insertion_sort. Então, nós vamos dizer que t de n, o custo para uma entrada de tamanho n, é igual à soma de todos os elementos que estão multiplicando n-1. Então, vai dar C1 mais C2 mais C3 mais C7 multiplicando n-1 mais a soma de todos os elementos que estão multiplicando n ao quadrado menos n sobre 2. Então, vai dar C4 mais C5 mais C6 multiplicando n ao quadrado menos n sobre 2 mais C8. Então, nós temos aqui vários elementos multiplicando n-1, uma soma de vários termos multiplicando n-1, uma soma de vários termos multiplicando n ao quadrado menos n sobre 2 e o C8. Nós vamos agrupar esses termos que estão multiplicando n-1 e n ao quadrado menos n sobre 2. Então, nós vamos ter vamos colocar o n ao quadrado primeiro. Então, nós vamos ter CA, que multiplica n ao quadrado menos n sobre 2, mais CB, que multiplica n menos 1, mais C8. Expandindo esse termo com o denominador, então nós vamos ter CA sobre 2, multiplicando n ao quadrado, menos CA sobre 2 multiplicando n, mais CB vezes n, menos CB mais C8. E aí, só agrupando finalmente aqui. Mais CB e aí nós temos a nossa função de custo total para o insertion_sort no pior caso. Uma constante CA sobre 2, a gente poderia simplesmente colocar uma constante qualquer, né? CA sobre 2 vezes n ao quadrado, mais uma outra constante vezes n, mais uma outra constante que não depende de n. Então, essa é a função no pior caso. No melhor caso, nós vamos ter algo parecido, só que para o pior caso, nós fizemos a suposição de que essa condição que está destacada, ela seria sempre verdadeira, então o while vai repetir o máximo de vezes que ele puder. Para o melhor caso, nós vamos fazer a suposição de que ela vai ser sempre falsa, então esse while não vai ser executado nenhuma vez. Então vamos
Então vamos aqui. Bom, supondo que essa condição seja sempre falsa, a linha do while vai executar uma vez para fazer o teste e acaba. E todas as linhas que são dentro do while vão executar 0 vezes. E aí nós temos uma situação bem mais animadora em termos de quantidade de operações que vai ser executada. Nós não vamos ter nada daquele while. Então o que nós vamos ter aqui é essa constante, isso que era a constante CB, que nós vamos chamar de uma constante, vamos chamar de CA agora. Mais C4 mais C8. E aí C4 mais C8 nós podemos chamar de CB. E aí nós temos a função de custo para o melhor caso. Então veja que, aliás, desculpa aqui, né? Então aqui vai ser CA menos N, CA vezes N mais menos CA mais C4 mais C8 então, CA mais CB. Então, a gente pode observar que no pior caso, a gente tem uma função que depende de n ao quadrado, né, como termo de mais alta ordem, e no melhor caso, nós temos uma função que depende de n, como termo de mais alta ordem. Só que, dificilmente a gente vai encontrar o pior caso e dificilmente a gente vai encontrar o melhor caso. Então, o que a gente deveria fazer para ter uma ideia melhor do desempenho dessa função nas aplicações práticas é calcular o caso médio. Para calcular o caso médio, nós temos que fazer uma análise estatística sobre os elementos que podem aparecer nesse vetor, porque no caso médio nem vai acontecer dele executar esse loop todas as vezes, né? Não vai executar esse loop J vezes, e também não vai acontecer dele executar o loop 0 vezes. Então, a análise aqui seria a gente tentar estimar qual é a probabilidade de aparecer um valor maior do que a chave à esquerda dela, e aí fazer o cálculo baseado nessa probabilidade. Tá? Esse cálculo ele é um cálculo um pouco complexo, ele tem um capítulo só para ele no livro-texto, né, sobre análise probabilística
de algoritmos, então ele vai ficar um pouco mais para diante. Não é? Agora a gente está fazendo uma introdução, né, aos conceitos de análise de complexidade. Não é o caso de ficar falando da análise probabilística, mas a gente vai falar um pouco dela mais tarde. Okay? No caso do Insertion Sort, eu já adianto que o caso médio não melhora muito as coisas em relação ao pior caso. Tá? É claro que ele vai executar um pouco menos de vezes, mas o crescimento da função ele continua sendo quadrático. Ok? Então, essas notas aqui com o cálculo do custo eu vou colocar na página do AVA, caso vocês queiram revisar elas depois, ou ter elas por escrito. Então, até a próxima.